Seja bem-vindo, meu amigo fiscal de contrato, ao canal Hélio Gustavo, fiscal de contrato. O objetivo é ajudar você com técnicas de gestão contratual para deixar o seu contrato organizado. E no vídeo de hoje eu quero trazer 11 dúvidas que todo o fiscal de contrato tem. 11 dúvidas. Tenho certeza que uma dessas você já teve, tá? E depois de fiscalizar por mais, né, de 5 anos em contratos, eu estou verificando que essas dúvidas aí, né, elas são bem comuns, tá? Então, a dúvida 1 é o seguinte: muitos fiscais perguntam assim, Gustavo, devo ganhar alguma gratificação por fiscalizar contratos? Então, muitos têm essa dúvida. Por quê? Primeiro, você está tratando com dinheiro em grande volume, muitas vezes, né, em muitos casos são contratos grandes, e você tem essa dúvida. Enquanto tem o meu colega do lado que não ganha, não fiscaliza no contrato e ganha a mesma coisa que eu, até mais. Primeiro, você está fiscalizando o contrato, se a empresa designar você, você tem que fiscalizar. Se tiver previsão dentro da empresa, no plano de cargo, de carreira, o que seja, aí você ganha. Mas se ela designar você, e se não tiver previsão de aumento de salário, você não ganha. Então, a resposta, devo ganhar alguma gratificação por fiscalizar contratos? Depende. Se tiver previsão para ganhar, ganha. Se não tiver, não ganha. Mas você não pode se omitir de fiscalizar. Dúvida 2. Posso ser fiscal? Posso ser. Vou colocar aqui. Isso aqui foi dúvidas que eu fui anotando e tá aqui. Aí eu tô condensando e depois vai ficar um e-book bem legal aqui para você, tá? Vou transformar isso aqui no PDF e vou te dar. Gratuitamente, vou te dar. Posso ser fiscal de outra área diferente da qual eu prestei concurso? A resposta é sim. Tá? Agora, fiscal administrativo. Aí eu vou colocar aqui, né? Deixa eu colocar a resposta aqui. Depende. Ganha se tiver previsão para isso. E aqui na segunda, posso ser fiscal? Aí, pode, desde que seja fiscal administrativo. Por quê? Porque no contrato muitas vezes existe a figura do fiscal técnico, né? Do fiscal de campo que vai lá na obra. Então realmente precisa ser alguém que tenha a expertise para olhar. Por exemplo, vai na obra de construção civil olhar se as sapatas estão conforme a norma. Como é que você vai saber se você é formado em enfermagem, por exemplo? Tem como. Então, mas se você for fiscal administrativo, realmente pode. É assim, não é o ideal, mas pode. Fiscal administrativo. Então, a resposta é pode. Porque você está tratando com coisas administrativas e você precisa ter o suporte, né, do fiscal de campo. Então, eu vou colocar aqui. É necessário ter o suporte do fiscal técnico de campo. Então, precisa ter essa figura. Tá? Dúvida 3. Como devo me defender? Como devo me defender de irregularidades de fiscais anteriores do contrato que fiscalizo? Então vamos supor, nem sempre você começa um contrato, muitas vezes você herda um contrato. E o que você tem que fazer? Faça uma linha de corte da gestão anterior para a sua. Tente juntar, coloca assim, tente resgatar todo o histórico do que aconteceu no passado e controle
as ações do presente. Você concorda comigo que o que aconteceu no passado, você não era fiscal, você não tem responsabilidade sobre isso. Aí você diz assim, mas Gustavo, eu estou respondendo sobre isso. Não, pode responder, você não é fiscal do contrato. Você responde com o histórico. Você não vai ser responsabilizado, porque não foi você quem fez. Agora, o presente você tem que controlar as ações. Ah, Gustavo, mas está muito difícil, o pessoal já está com vício. Você tem que ter pulso firme e colocar um novo modelo de gestão, uma nova administração. Mas, dando a resposta, você se defende respondendo o histórico. Fatos. Aconteceu. Então você precisa resgatar tudo histórico. Tá? Então você se defende ao dizendo, olha, aconteceu isso aqui, eu não estava lá, não era fiscal, mas aconteceu isso aqui, eu busquei tudo isso. Então, é chato, mas, enfim, você tem que fazer pelo menos um resgate do histórico. Dúvida 4. Posso recusar a nomeação para fiscalizar contratos. Posso recusar a nomeação para fiscalizar contratos se mostrar que não estou capacitado? E eu faço, e a resposta é depende. Por quê? Qual é o critério que você vai usar para mostrar que não está capacitado? Na prática, a administração pública ela pode designar o seu empregado para fiscalizar. Está cobertada pela lei. Tá? Então, por que eu coloquei depende, né? Que tipo de incapacidade você tem? Se for incapacidade física, de saúde, né? Então tem que ser algo muito grave. Depende. Para você recusar, é preciso usar um motivo muito sério e crítico. Mas, de forma geral, você não pode recusar. Você precisa estudar o contrato e segui-lo. Não é fazer cumprir o contrato. Então estude o contrato, siga o contrato e busque conhecimento, né, para que você possa fiscalizar bem o seu contrato. Mas resumindo, não pode recusar. Né? Não pode, mais de 90% dos casos você não pode recusar. Foi nomeado, você precisa exercer. E por isso que eu estou aqui, ajudando você. Porque muitas vezes foi nomeado, não tem conhecimento técnico, não tem conhecimento administrativo, jurídico, para fiscalizar o contrato. E eu estou aqui para te ajudar. Dúvida 5. Posso solicitar a carteira de trabalho dos empregados da contratada para garantir que os mesmos são empregados da empresa? Olha, com toda essa questão hoje da LGPD, né, Lei Geral da Proteção dos Dados, você precisa ter muita cautela com o que você pede para as pessoas. Assim, de forma geral, você é o fiscal do contrato. E você pode sim pedir, porém, né, eu vou colocar sim, porém, você precisa garantir a segurança da informação. Então você precisa ter cuidado para essa informação não vazar, para essa informação não ir para outras pessoas. Você é o fiscal, não é? O objetivo, não é, de você pedir, né, a carteira de trabalho, ver se aquela pessoa tem experiência exigida, então você precisa estar bem amparado. Por que você está pedindo? Aí, ó, tá aqui que a pessoa tem que ter experiência. Eu não vou aprovar o currículo da pessoa, mas eu vou o quê? Eu vou validar conforme o contrato. Então, você precisa garantir a segurança da informação. E peça amparado pelos requisitos contratuais. Então, minha resposta é essa. Pode, porém,
Você precisa garantir segurança de informação, não deixar essa informação vazar e pedir somente se for necessário. Você não vai pedir para saber o salário da pessoa, não. Pede para garantir que o contrato está sendo atendido. Sexta dúvida. Quando o fiscal de contrato, quando o fiscal de contratos não pode fazer a fiscalização no horário em que não está trabalhando. Então, é realmente difícil, né? Então, por exemplo, como é se você trabalha até as 16 horas e tem trabalho do seu contrato à noite? Como é que você vai fiscalizar? É complicado. A empresa ela precisa garantir, né, a contratante, formas, né? Vai ter algum outro fiscal à noite? Não vai ter? Muitas vezes fica só no relatório. Mas a empresa em si, a contratada, ela precisa garantir que vai ter supervisionamento. Então, o que é que eu diria para você? Não tem como você, fiscal administrativo, garantir que vai ter outro fiscal olhando. Isso aí não tem como garantir, né? Se você é sozinho. Então, o que é que você pode fazer? Solicitar que a empresa tenha supervisão de serviços. Então, por exemplo, tem que ter alguém olhando quem está trabalhando da contratada. Tem que ter. Ninguém pode estar trabalhando sozinho à noite e sem supervisão. Então, você precisa ver se o seu contrato prevê, não é supervisão de serviços, mas eu solicitaria isso, porque Deus o livre, alguém felizmente se acidenta, morre à noite, enfim. E à noite tudo é mais difícil. Então, garanta supervisão dos serviços por parte da contratada, alguém que esteja só olhando os trabalhadores. Dúvida 7. Como ser fiscal de vários contratos? Como ser fiscal de vários contratos? Eu sou fiscal de vários contratos. Então, como ser fiscal de vários contratos? Aí eu vou dar a resposta categórica e objetiva para você. Manter uma rotina de gestão bem organizada. Então você precisa ter uma rotina de gestão bem organizada. Manter contratos organizados, que é o objetivo aqui desse canal. Deixe seus contratos organizados. Então, o objetivo desse canal é esse aqui: deixar os seus contratos organizados. E eu vou te ajudar nesse sentido aqui. Então, quer ser fiscal de vários contratos? Ou você já é? Ninguém quer ser, acho que ninguém quer ser, né? Mas você é, né? Isso aqui não é um desejo, mas é um fato, né? Você é fiscal de vários contratos? Tenha os seus contratos organizados. E assista nossos vídeos aqui que eu vou te ajudar a manter seus contratos organizados. Dúvida 8. Quais as principais responsabilidades, funções e atribuições? Quais as principais responsabilidades, funções e atribuições do fiscal administrativo? Então, responsabilidades. Então, eu vou colocar aqui. Número 1. Ter a documentação contratual arquivada e organizada. Você precisa ter contrato, precisa ter relatório, precisa ter tudo isso organizado dentro de uma pasta. Seja física ou digital. Você precisa ter essa documentação. Passo 2. Realizar auditorias no seu contrato. Auditorias do ponto de vista do contrato, NRs, CLT, leis e normas. Você precisa estar fazendo auditorias, faça checklists.
do contrato, faça checklist de NR, faça checklist da CLT, checklist das leis e das normas e esteja realizando auditorias. 3. Manter os dados organizados, né? Organizados e rastreáveis. Então, você precisa ter tudo bem rastreado, os dados organizados, os dados bem fácil de serem resgatados, né? Por quê? Porque se tiver alguma auditoria, você vai conseguir resgatar essa informação fácil, tá? Realizar reuniões periodicamente com a contratada. Esteja conversando com a contratada, né? É muito importante, todo mês você tá batendo um papo com a contratada. Muitas vezes o fiscal nem aparece quando chega a carta de multa, né? Converse com a contratada. E a última e quinta atribuição tem várias, mas aqui eu estou falando das principais, produzir relatórios de gestão contratual. Então, por exemplo, o seu gerente do contrato, as pessoas querem saber como é que o contrato está, se o contrato está, se a saúde do contrato financeira, a qualidade, SMS, está tudo indo bem. E o fiscal administrativo ele precisa trabalhar com os dados e traduzir esses dados em um relatório e mostrar para as pessoas. Seja para o auditor, seja para as pessoas, seja para o gerente, seja para a contratada. Então é nosso papel, nossa função, tá? E a última principal atribuição é fazer o contrato ser cumprido. Não é cumprido de grande, né? É ser cumprido, ser seguido, ser obedecido. Então a principal função do fiscal do contrato, eu diria que é essa aí. Olhou o contrato, ó, tem que seguir o contrato, né? Fazer o contrato ser seguido com 3 pilares. 3 pilares: contrato, leis e CLT. E leis, entenda-se que é NRs, leis, etc, tá? Então, eu diria que seria até aspecto legal, tá? Aspecto legal, contratual, legal e CLT. Então você precisa garantir que esses 3 pilares estejam bem firmes no seu contrato. Nona dúvida. Quais são os relatórios? Quais são os relatórios que o fiscal de contrato deve produzir mensalmente? Ou posso dizer periodicamente? Eu diria assim, relatório 1 é resumo do mês, né? Ou seja, o que é que tem de importante no contrato, assim, nesse mês que você tem que tratar agora. Então, esse relatório seria um resumo, né? Um mini relatório. Outro relatório muito importante é histórico de cartas. Se você precisa mostrar quais são as cartas que precisam ser respondidas, quais que faltam ser respondidas, né? É muito importante isso. Relatório 3 é você mostrar, né, eu posso colocar aqui o consumo de linhas do contrato. Então, por exemplo, é muito importante você chegar e dizer assim, olha, daqui a 3 meses, se essa linha permanecer nesse consumo, o serviço não vai ser mais prestado ou vai ter aditivo. Então você precisa mostrar um relatório de consumo de linhas do contrato. Outro relatório é gestão de pendências, né? Gestão de pendências com prazo. Por exemplo, as auditorias podem gerar pendências da contratada e você tem que mostrar, olha, existem 5 pendências que estão atrasadas, existem 3 pendências que precisa a fiscalização validar. Então você precisa estar olhando essas pendências. Relatório 5. Quais seriam os outros relatórios que na minha opinião, é importante o fiscal ele fazer? Assim, se você fizer um relatório de pendências, basicamente você vai ter ali, né,
um resumo, né? Porque tudo, as auditorias, por isso assim, uma das minhas principais características é que eu gosto de fazer auditorias. Se eu estiver fazendo auditoria conforme o contrato, NR, CLT, lei e norma, tudo vai estar controlado aqui na gestão de pendências, tá? Então, eu acho assim que esses são os 4 principais relatórios, não vou nem colocar o quinto aqui, que o fiscal do contrato deve produzir. O resumo do mês, o histórico de cartas, consumo de linha do contrato e gestão, né, de pendências, né? E eu digo uma coisa a você, esse de gestão de pendências é fundamental, que mostra que o fiscal de contrato está atuando. É a fiscalização atuante. Então, esse quarto relatório é o principal relatório, tá? Gestão de pendência. Mostra que o fiscal está atuando. 10ª dúvida. 10ª dúvida é: existe algum manual para o fiscal de contrato? Existe algum manual para o fiscal de contrato? E a resposta é esse que você está lendo. Porém, irei te indicar a lei, por exemplo, acho que é a 866, que foi substituída, né, pela 1433. Acho que é assim, se você colocar no Google lei, né, a gente pode colocar agora aqui, né? Vamos colocar aqui. Lei de fiscal do contrato, acho que é a 14133. Então até coloquei errado aqui, ó, 14133 de 2021, né? Então dá uma olhada aqui nessa lei que ela fala de fiscalização e licitação de contratos. Então, essa lei aqui, ela é muito importante porque ela vai nortear o fiscal do contrato. Então, é lei. Ah, mas o meu contrato é diferente. Cara, isso aqui é lei. Tem que ser seguido, tá bom? Então, existe algum manual? Olha, como é que você pode... Vamos lá. Manual, que é uma bíblia para alguma coisa. Vou deixar bem forma bem clara para você. O que é que você tem que fazer? Me siga aqui. Me siga. Coloca aqui. Siga. Me siga, né? Me siga no YouTube. L. Gustavo. Fiscal de contratos. Então me siga. Leia este e-book por completo. Então isso aqui vai ser transformado no e-book. Leia as leis de fiscalização de contratos. O que é que você tem que fazer mais? Leia os procedimentos da sua empresa. Leia as normas regulamentadoras, que são as NRs. Leia a CLT. Leia o seu contrato. Inclusive o seu contrato. Isso aqui é o seu manual, principal manual. E 8º, né? Participe um dia quando você tiver oportunidade do meu curso online L. Gustavo Fiscal de Contrato. Então, um dia que você tiver oportunidade, participe do meu curso online. Você pode me seguir no meu canal do YouTube. Você pode ler esse e-book aqui por completo. Leia as leis de fiscalização de contratos, leia os procedimentos da sua empresa, leia as NR, leia a CLT, leia o seu contrato. O contrato é o manual do fiscal. E participe do meu curso online, do meu programa, onde eu ajudo fiscais a deixar o seu contrato organizado usando técnicas de gestão contratual e ferramentas computacionais para produzir relatórios de contratação, relatórios de gestão contratual. E a 11ª e última dúvida, e não menos importante, é como escrever cartas e e-mails sem conhecer os termos jurídicos. Preste atenção, você é o fiscal de contrato. Já pensou se o fiscal de contrato escrever tudo errado? Vai ficar feio, né? Fiscal de contrato é o representante da contratada, ou melhor, da contratante. Ele precisa saber escrever um e-mail, saber escrever uma carta. E uma carta, um e-mail, principalmente uma carta, tem termos jurídicos que você precisa.
Agora, como é que você vai fazer isso se você não é formado em direito, se você tem apenas administração, se você não é da área de direito, como é que você vai fazer? Aí a minha resposta é... Aí tem, na verdade, duas respostas. Pegue, pegue modelos. Pegue modelos. A resposta é: pegue modelos prontos e edite para adequar a sua realidade. Então pega cartas que já foram escritas, pega e-mails que já foram escritos e só modifica, tá? E existem situações específicas, aí eu vou fazer o seguinte, ó, peça ajuda da inteligência artificial, Bard ou Chat GPT. E aqui muito cuidado, preste atenção. Não é que você vai colocar o seu contrato na inteligência artificial. Você vai fazer uma pergunta para ele, vai dizer assim, por favor, me escreva um modelo de carta que faça isso, isso e isso. Então você não vai colocar o nome da pessoa, o número do contrato, não. Você só vai colocar para ele fazer o esqueleto, usando os termos jurídicos. Aí ele vai gerar um texto, você copia esse texto, joga para você, e aí você simplesmente vai editar, né? Então você vai fazer isso aí. E terceiro peça ajuda, né? Peça ajuda para pessoas mais experientes, tá bom? Então são três coisas que você deve fazer se você não conhece os termos jurídicos. Espero que essas 11 dúvidas tenham ajudado você. Você talvez você não tenha essa dúvida, mas se você um dia tivesse, mas as respostas já estão aqui. E eu espero que esteja lhe ajudando aqui no nosso canal. Valeu e abraços.